acho que assim, a gente tem que olhar uma questão um pouco mais ampla, eu acho que tem um pouco mais de um lado cultural nesse processo do investidor brasileiro. Se você pegar a época dos nossos pais aqui, né, uma época onde o brasileiro não conseguia lidar com o dinheiro. Você tinha hiperinflação, você tinha troca de moedas a todo momento, você tinha instabilidade política, você não sabia como lidar com o dinheiro. Então, era muito difícil você fazer um planejamento de longo prazo, né? Só quem tinha acesso a planejamentos de longo prazo eram investidores com muito dinheiro, porque tinha ali um banco, tinha uma estrutura por trás do mercado financeiro ajudando. Então, isso eu acredito que fez com que a grande maioria das pessoas buscassem por soluções mais imediatas. E quando você está falando de uma aposentadoria, de uma previdência, de uma maneira geral, num contexto mais amplo, você está falando de algo que, de fato, você precisa programar por 20, 30 anos, né? No mínimo 10, 15 anos, para que você tenha, de fato, ali um investimento e um valor que te sustente. Então, as pessoas acabavam, em função de toda uma conjuntura política e econômica que não era favorável para olhar no longo prazo, porque você não sabia se daqui a 3 anos você teria sequer a mesma moeda circulante no seu país, elas acabassem tomando essas decisões mais curto-prazistas. Então, você vê ainda um legado disso nas pessoas que olham muito e falam assim, poxa, você deveria comprar um imóvel para alugar. Vai tentar explicar para essa pessoa que tem veículos mais eficientes para se expor ao mercado imobiliário, né, de maneira mais líquida e que ele deveria comprar aquilo. Ele vai falar, não, mas o meu tio comprava, o meu avô comprava, o meu pai comprava. Então, são algumas coisas que ficaram, acho, na população que atrapalharam. Do outro lado, também tem uma dificuldade de educação financeira. Né? Você tem ali a necessidade de gastos no curto prazo e a pessoa procura muitas vezes soluções simples para problemas complexos. Então, como você estava brincando aqui agora há pouco, é a história do Pix premiado. Né? Poxa, por que eu vou investir num fundo que me rende 110% do CDI durante 30 anos, que é algo que vai mudar a minha vida, se eu posso mandar um dinheiro para um influenciador que foi hackeado, fazer o Pix premiado, dobrar meu patrimônio, né? Ou então ir no joguinho de aposta, né? Ir lá na casinha, no foguetinho, no diamante, na mineração do não sei do que, e conseguir dobrar meu patrimônio. Então, eu acho que é um processo, melhorou muito. Se você for falar com as pessoas hoje mais novas, a grande maioria que se interessa pelo assunto tem um pouco mais esse entendimento, mas infelizmente as emoções ali, a busca por soluções fáceis e de curto prazo, elas acabam dominando um pouco ainda a população. E quando você olha nesse ponto também da aposentadoria em si, pensando no INSS ou nos regimes próprios, como você disse, a gente tem um outro problema, né, que é a grande maioria da população não vai se aposentar com mais do que um salário mínimo. Isso é muito, muito, muito improvável que aconteça. Na verdade, a gente sabe que a maioria se aposenta com um salário mínimo. Muitos nem se aposentam, acabam usando benefícios como LOAs, que são saídas que o governo criou para pessoas que não contribuíram, mas que ele precisa dar algum tipo de assistencialismo. Então, o que acontece de fato é que a Previdência ela não vai conseguir bancar isso. Então, cada dia que passa, você vai precisar depender muito menos da Previdência privada, da Previdência Social, do INSS, e mais de alguma outra forma de renda. E aí existem algumas maneiras de você criar isso, dentre eles a Previdência privada.